Oi, Tá, linda! Glória! Glória a Deus. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E você, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem também, graças a Deus. Que Eita, prazer ter você aqui, viu, Mari? que saudade tu, mulher de Deus. Prazer é Que todo bom, meu. Ah, que é isso. Eu vi, tem muita mulher aqui de Uberlândia já conectada, né, Eu tô que vendo. receberam muito da sua vida enquanto você esteve aqui, e eu também Amém, amém. recebi. Que saudade. Saudade mesmo, né? O senhor preparou aquela matéria pra gente no ano passado, junho. Acho que foi em junho, entre meados de junho e julho. Eu E acho eu que fui muito foi. abençoada. Foi um tempo muito bom, inclusive, na minha própria vida. Tá aí com vocês. Muito bom mesmo. Muito bom. Igreja abençoada, Graças família abençoada. Amém. Coisa boa. Foi muito bom o tempo, seu tempo que você teve aqui. Tá travando um pouquinho. Você tá me ouvindo? Onde pede para eles descerem. O Instagram tá com essas coisas hoje. Tá travando, mas a gente vai conversando, vai crendo em Deus e as coisas vão acontecendo. Aí caiu, né? Tem uma caidinha aí, mas acho que voltou, né? Tá voltando. Tá voltando. Você tá me Gente, ouvindo vocês bem? vão dizendo ok, se o som estiver bom, se estiver dando tudo certo. Nada vai nos parar, não é, Mari? Amém, em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Dá Amém. um ok aí, dá um joia. Acredito que tá todo mundo me ouvindo, né? Amém. Graças a Deus. Eu tô ouvindo aqui que meu áudio tá baixo. Aleluia. Vou falar mais pertinho aqui, porque já tá no máximo. Peguei a Bíblia aqui, É. tá tudo em paz, tudo tranquilo. Eita, olha aqui, Então, glória a fartas Deus. revelações Então, aqui. amém. Recebo, recebo. Amém, amém. Mari, vamos conversar um pouquinho, né, com essas mulheres. Tem homens também que Amém. estão nos ouvindo, claro. Mas, diante de tudo que tem acontecido, sabemos que somos mulheres da fé, mas também sabemos que nós temos uma luta que não é carnal, né? Como lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz que a nossa luta não é as nossas armas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus. Não é? Amém. Então, eu sei que diante disso tudo, as nossas mentes têm sido atacadas por tantas coisas. Né? E vamos conversar um pouquinho para essas mulheres. Que conselhos você daria para essas meninas que estão nos ouvindo, para esses homens, a respeito desse tempo e de como precisamos estar firmes, né, nesses dias? Amém, amém. Então, amada mulher de Deus, professora, diretora, na verdade, Jesus foi muito claro, né, quando ele esteve aqui. E é um texto muito conhecido, mas muito pouco compreendido. Embora seja muito conhecido, muito pregado, mas ele é muito desconhecido ainda na prática, né? Então, a gente ainda não compreendeu a totalidade do que ele quis dizer, que neste mundo nós teríamos aflições, né? Tribulações, frustrações, né? Teríamos situações onde o príncipe deste mundo trabalharia justamente para tentar tirar nossa paz, vir na nossa direção, tentar estabelecer coisas que iriam nos travar, nos impedir de avançar. Eu entendo tudo isso como aflição, né? Paulo fala sobre as aflições do tempo presente também, mas a gente não deve parar e considerar só apenas isso. Eu tenho aflições, pronto, acabou, né? O que eu faço agora? Jesus disse que eu Sim. teria aflições, então está dessa forma, vou continuar assim. Eu tô vendo que meu áudio tá baixo, eu vou tentar fazer com fone. Pode ser? Tá, põe o fone. Pode. Para ver se a gente consegue melhorar. Amém. Então, vou falando aqui, agradecendo a presença do pessoal. Isso, vai falando com a Vera, mulherada aí, vai falando com a mulher. Que eu vou tentar botar o... Verbo Patos de Minas está aqui, que coisa boa. Melhorou? Vai dando oi. Tá bom, para mim tá bom. Então, gente, eu acredito que a gente vai fazer com fone, tá? Para vocês me ouvirem melhor. Melhorou muito, Melhorou? Melhorou bastante? muito, bastante. Amém.
Então, a gente precisa considerar isso. Foram palavras do nosso mestre. Nós teríamos aflições, só que a gente esquece da vírgula depois disso. Mas mantenham o bom ânimo, né? Que na sua melhor tradução é mantenham o vigor. E como a gente vai manter o vigor nessa situação? Paulo, ele nos fala aqui realmente nessa carta maravilhosa, na segunda carta de Coríntios, a autoridade que ele tem, né? E ele diz aqui, a partir do verso 3, no segundo capítulo de Coríntios, onde a nossa querida Patrícia leu, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais. A gente já pode tirar uma lição daqui. Eu não vou passar por isso na minha própria força. Isso. Eu não vou passar por esse momento militando eu mesma, né? A minha sabedoria, a minha inteligência, ela não pode ultrapassar a questão espiritual do que nós estamos enfrentando, né? Então, não é na minha força. Sim. Mas isso, eu vou enfrentar essa situação poderosamente com as armas em Deus. E ele diz que essas armas poderosas em Deus, elas são poderosas para destruir fortaleza, anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Quero parar por aqui um pouquinho rapidamente. A gente pensa, né, amadas irmãs e irmãos que estão aqui, e mulher de Deus, Patrícia querida, nós pensamos que muitas vezes nosso maior inimigo é Satanás. Mas como assim? Ele não é inimigo? Ele é o nosso inimigo, é óbvio que sim. Só que antes dele ainda, né? Antes dele ainda nós temos um outro inimigo, que é a falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento, amada irmã, amado irmão crente, é ainda o nosso pior inimigo, é o nosso pior adversário. Agora, Satanás pode tirar proveito da falta de conhecimento de alguns crentes, né? Ele faz isso. Ele vai tirar proveito dessa falta de conhecimento que eu tenho. E é um trunfo que ele tem, a ignorância. Então eu poderia dizer que a ignorância é o nosso pior inimigo nesse momento, né? Lutar contra essa situação que nós estamos vivendo na nossa própria força, esquece, você não vai conseguir. Você vai conseguir vencer essa situação tendo bom ânimo, como Jesus falou. E esse bom ânimo nós tiramos do conhecimento, que é contracorrente à ignorância. Amém? Isso. Então, eu percebo assim, que essa palavra, que esse conhecimento, né, uma vez adquirido e praticado, Satanás tem poder zero contra nós para nos parar, né? Prova disso é que nesse tempo onde ele tentou, porque isso aí veio para tentar frear a igreja, veio para tentar frear o evangelho, nesse ano, né? É impressionante como isso aconteceu, amada Patrícia, num momento onde 3 estádios se lotaram de jovens e adultos, proclamando avivamento, proclamando um ano poderoso. Isso veio logo em seguida para tentar minar aquilo que Deus já tinha derramado. Exatamente. E o que acontece? A gente está achando que a gente está derrotado muitas vezes, né? E eu não estou dizendo que esse pensamento não chega para mim, não. Eu não tenho essa super fé de acordar todo dia bem, achando que eu tenho uma fé que não pode ser abalada. Não, ela pode ser abalada. Agora eu preciso protegê-la também, né? E ele diz que esse conhecimento, né, toda altivez de espírito que se levante contra o conhecimento de Deus. Então eu preciso me valer dessa arma que eu tenho do conhecimento da palavra para poder passar por essa situação, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte: o que seria de repente isso que vem como algo que é poderoso em Deus para destruir fortaleza e anular sofismas. Porque Satanás está tentando levantar fortalezas nesses tempos. Tem gente, por exemplo, tem pessoas cristãs que estão achando que os planos de Deus na vida delas se frustraram para sempre. Eu fiz planos para 2020, agora tudo desmoronou, né? E aí Satanás acha, pronto, levantei essa fortaleza nesse pensamento dela. Eu vou trabalhar aí, eu vou levantar. E essa fortaleza vai sendo construída de tijolo em tijolo. E você vai deixando Satanás te encher de pensamentos onde os planos de Deus foram frustrados, onde nada mais vai acontecer. Acaba com essa fortaleza. Como? Contra o conhecimento. Olha só, Satanás, não vai levantar nenhuma fortaleza na minha mente, não. Os planos de Deus não foram frustrados. Eu vou desfazer todos esses tijolos, né? Que você está tentando lançar na minha mente, construir essa fortaleza.
eu vou destruir pelo poder do conhecimento de Deus, porque nesse conhecimento, essa arma é poderosa no Senhor. Aleluia. Amém? O que Amém. Paulo chama nessa carta de fortalezas, ele vai falar lá em Efésios sobre dardos inflamados do maligno. É o mesmo princípio com conjecturas diferentes, né? Com palavras diferentes, né? Aqui ele está dando o exemplo de uma fortaleza sendo construída. Lá ele dá o exemplo do dardo que vai atingir você, né? Através desses pensamentos. E eu quero dizer para você, amada irmã crente, irmão que está assistindo, não subestime esse poder, porque esse poder ele ainda tem. Satanás ele não tem como sondar o teu coração. Ele não tem como ir lá dentro do teu interior. Ele não conhece o teu espírito, ele não sonda você. Só Deus pode ir lá dentro. Amém? Através do Espírito Santo. Mas ele tem, e eu queria muito que você prestasse atenção nisso, porque isso o Senhor tem falado comigo esses dias, em outras lives eu tenho compartilhado. Ele tem o poder de mapear áreas de fraqueza da nossa vida. Né? E tá aí um momento onde áreas de fraqueza estão sendo reveladas. Eu percebo que é o momento realmente da gente perceber em que a gente está firmado ou a gente ainda não está tão firme assim. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo com a minha própria vida. Já que é para se expor, eu vou expor a mim mesma. Eu fiz planos para o início de 2020, né? Seria um ano diferenciado para mim. Eu planejei coisas e o que aconteceu? Essas coisas elas precisaram ser adiadas. E Satanás tentou colocar na minha mente, lançando pensamentos de que isso eu não ia viver, que esse ano ia estar perdido, que eu ia perder tempo, que eu ia perder dinheiro, que os meus sonhos iam ser frustrados. E eu já estava vendo o momento de eu estar cheia de dardo na minha cabeça, aquelas fortalezas sendo construídas, e eu precisei tomar uma atitude em relação a isso. Então, assim, Satanás, ele não é burro. Ah, Satanás é um idiota, um imbecil. Ele não é. A Bíblia diz pra gente não ignorar os seus ardis. A Bíblia fala pra gente não ser... pra gente ser vigilante, porque ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, devorar. E a palavra fala, resistir-lhe firme na fé. Não é firme no teu salário, não é firme no teu ministério, não é firme no seu chamado, porque você é muito boa, porque você é muito ungido. Não é firme nisso, é firme na fé. Não tem outra coisa que vai paralisar Satanás na nossa vida, senão não viver uma vida de fé. E essa vida de fé, da onde ela vem? Do conhecimento poderoso em Deus, para destruir fortaleza. E anulando os sofismas. Os sofismas, uma tarefinha para você pesquisar quem eram, mas eu já posso deixar adiantado. Os sofistas usavam de argumentos falsos para tentar convencer alguém. Se a gente vai falar de mentira e de falsidade, a gente vai falar de quem? De Satanás, né? Então, vamos supor, na sua vida ele não tem como atingir teu coração, ele não tem como sondar os sonhos de Deus para você. Mas ele consegue mapear suas áreas de fraqueza, ele consegue perceber em algum momento onde você vai se abater. A gente fala, como é que ele consegue perceber? Muitas vezes pela cara que você faz. Muitas vezes pelo seu comportamento. As palavras também que a gente... Diariamente a gente está lançando, mesmo sem perceber, sem ter, assim, sem a intenção não é conversar com o diabo, mas a gente vai lançando palavras e ele vai pegando isso. Por isso que é importante as palavras, são bem importantes. Exatamente, muito bom você ter tocado sobre isso também. Não é só muitas vezes pelo nosso comportamento entristecido, mas é por uma confissão errada. Entende? Sabe, eu tenho aprendido sobre a questão da confissão, né? Já tem um tempo que eu tenho meditado sobre essa questão da confissão. E eu percebo, amada Patrícia e amadas irmãs, que a confissão dúbia, a confissão inconsistente, ela tem o valor de confessar coisas erradas. Eu vou dar um exemplo. Se hoje eu estou falando, eu sou mais que vencedora, os planos do Senhor para 2020 na minha vida não foram frustrados, não sei o quê, e eu creio, e na minha vida eu vou ver isso acontecer, amém? Você confessa versículos, é importante você confessar não só o desejo, mas confessar a palavra de Deus em cima do desejo que você tem, amém? A Bíblia fala pra gente fazer confissão da palavra, crie, por isso falei. Você pode falar sobre os seus desejos, mas embasa os teus desejos com a palavra.
Se você está hoje falando, eu vou viver o melhor de Deus, eu vou viver aquilo que Deus tem para minha vida, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou curado pelas pisaduras de Jesus, essa doença não vai me atingir, a minha família é suprida, e amanhã você fala, o dinheiro não vai dar, a conta vai chegar, eu só quero ver como é que vai ser esse ano. Isso tem o valor de uma confissão errada. Por quê? Porque é uma confissão dúbia, inconsistente. E é uma maneira da sua fé ficar paralisada, entendeu? Então, a gente se pergunta, por que a minha fé não funciona? É um dos motivos que você levantou agora. Pode ser que seja uma confissão que não esteja alinhada totalmente. Por quê? Porque a cada dia você confessa de acordo com o que você está sentindo. E a Bíblia não chamou a gente para andar pelo que a gente sente. A Bíblia mandou a gente andar por aquilo que a gente vê e crê. E eu diria o contrário, crer para ver. Amém? Então, amada irmã cristã, amado irmão que está aqui, não fale o que você vê, fale o que você quer ver. Né? Se eu for falar o que eu vejo um mundo completamente desesperado, mas você tem a bendita esperança. A gente vê pessoas perdendo emprego, mas o Senhor é teu pai, é teu pastor e nada te faltará. Amém. Eu vejo pessoas falando, eu não sei como é que vai ser esse ano, eu estou, né, em casa, depressivo, porque eu não tenho para onde trabalhar, mas você acorda, você tem a oportunidade de falar com teu pai. Então, de que lado que a gente vai ficar, não é verdade? Então, verdade. eu não quero dizer assim que isso não me pega, isso me pega também. No início do mês, eu estava vendo o noticiário e é impressionante como você abre a porta, né, dos ouvidos e para ouvir na televisão e o medo da bexiga me pegou. Falei, pronto, né? E eu falei, desliga. Eu lembro que desliga essa televisão. O senhor falou para mim, o vírus não pegou em você. Eu falei, não, senhor, ele não vai pegar. Mas o vírus do medo já pegou em você, né? Isso. E eu peguei e saí e falei, não, em nome de Jesus, eu resisto isso e o medo saiu. Entende? Então, vamos em frente, porque as nossas armas não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Chegou um pensamento contrário, Satanás vai vir com um tijolo a cada dia tentando construir. E aí, até que você... São coisas, situações tão impressionantes, tem pessoas que estão afirmando que não podem mais, que elas não vão ter mais o mesmo tipo de vida depois disso nós estamos vivendo, que elas não vão ser mais felizes. Que os planos foram destruídos e não vão mais acontecer. Isso é uma fortaleza. Você tem que derrubar isso pela palavra de Deus. Né? Sim. Então, outros argumentos que Satanás pode usar. Então, até mesmo tanto esses argumentos que o diabo pode trazer para a gente, né? Esse sofisma, eles são construídos da mesma forma que os pensamentos da palavra, eles precisam também ser construídos numa constância de confissão. Não isso que você falou, né? Embasando o que você falou sobre os pensamentos e o que a gente fala, não é que a gente vai negar que não existe um vírus, que não existe um perigo, não é isso. Sim. Mas a gente não precisa enfatizar o que o diabo tem trazido para os nossos pensamentos, né? Tem trazido para os nossos olhos, não é? Nós precisamos, nesse momento, imitar o Senhor mais do que tudo, né? Eu gosto muito de meditar lá em Gênesis capítulo 1 sobre a criação, quando Deus viu o caos que existia na terra, mas ele não falou sobre o caos em momento algum, mas ele falou exatamente aquilo que ele queria ver. E ele disse, haja luz, não é verdade? Ele não negou o que estava acontecendo, que existia mesmo um caos, né? Na face da terra, mas ele declarou e ele falou aquilo que ele queria que acontecesse. E nós precisamos não largar, né, esses ensinamentos que a gente tem ouvido há tanto tempo, porque é nesses momentos onde o diabo traz um pensamento, né, um sofisma, a gente precisa se levantar e lembrar que nós somos mais do que vencedores, mas nós precisamos falar aquilo que nós somos. Isso, não é? Isso. Muitas pessoas pensam, né, que isso é uma receita, sabe, amada Patrícia? Né? É uma fórmula, digamos assim. Mas a palavra de Deus é muito simples. Isso são leis espirituais. A fé tem duas leis.
crer e falar o que crê, né? Então, Amém. a gente precisa falar o que nós cremos. E para Amém. cada boa notícia, para cada má notícia que chega, tira uma boa notícia da palavra, porque ela é a boa notícia para sempre. O evangelho, na sua melhor tradução, e vocês sabem disso, é chamado de boas novas. A boa notícia, né? Isso. Então, chegou a notícia, o número de mortos está subindo. Eu não morrerei, eu viverei e contarei os feitos do Senhor. O Amém. número de infectados está subindo. A Bíblia diz que certamente ele tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. E eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. A cura, ela não é uma Isso. promessa, ela é um fato redentivo de Jesus. Aleluia. Eu já sou Aleluia. curada. Amém? A doença pode Amém. tentar chegar agora. Eu tenho fé nisso, né? E é uma fé que eu tenho para mim, que a fé que você tem, tenha para você. Mas eu falei, Senhor, Amém. esse vírus não vai entrar no prédio onde eu moro. Ele não vai subir esse prédio aqui, nenhum andar. Eu não sei se eu posso ter fé para Amém. todo mundo, mas eu tenho essa fé. Eu tenho essa fé que ninguém da minha igreja vai ficar infectado. Amém? Desse vírus Amém. nojento, maligno. Chegou uma má notícia, está tendo demissões e eu provavelmente talvez vou ser demitido. Se Deus fechar essa porta para mim, outras serão abertas amanhã, porque a minha dependência Amém. não é do meu patrão. Amém. E Aleluia. assim, mais forte do que os teus pensamentos, porque senão a fortaleza não vai ser destruída, não. Né? Isso mesmo. O É isso dardo não vai mesmo. sair, não. Que você falando, ai, meu Deus, não. Tira esse dardo, destrói essa fortaleza. Lembrando, Paulo fala dos dois princípios. Amém? Ele está falando das mesmas coisas aqui, usando analogias diferentes, comparações diferentes. Chegou um argumento falso. Você não vai mais se erguer financeiramente. A Bíblia diz que Deus é poderosamente o suficiente, aquele que pode prover as coisas para mim, não segundo o meu trabalho, mas segundo as suas riquezas. Ele é que me dá força para adquirir riquezas. Nele Aleluia. eu sou rico, em Jesus, porque esse morreu por mim, para que na sua pobreza eu me tornasse rico, entende? E você vai destruindo. Para cada má notícia que chega, para cada tijolo de fortaleza, para cada argumento falso de sofisma, para cada dardo inflamado do maligno, eu resisto firme na fé, falando aquilo que eu creio. Entende? Amém. Então isso vai fazer com que a tua fé cresça. E eu acredito que seja Amém. o momento também, por exemplo, qual é o seu problema em relação à palavra? Eu gosto de pensar sobre isso, né? Quais as áreas que você ainda é fraco? Entende? Por exemplo, tem pessoas que têm facilidade para crer em finanças, mas para a área das emoções ela é fraca ainda. Eu sou bom para conversar coisa de finanças, eu tenho uma lista de versículos de dinheiro, mas a tua área emocional é fraca. Você acha que Satanás vai aonde? Diga para mim. Ele As vai atingir você emoções. nas emoções. Tem gente que não tem problema com as emoções, mas é tentado a crer na área financeira, ao contrário, né? Ela é boa nas emoções, ela consegue dominar, ela se resolve, ela aconselha, mas lá dentro ela tem medo de falta. Você acha que Satanás vai aonde? Onde você é forte, onde você é fraco? Ele vai lançar pensamentos onde você não se fortaleceu. Então vamos vedar as áreas de fraqueza. Com o quê? É. Com a palavra. Com Tem palavra. gente que é tentado na área de cura, não pode ter uma enfermidade, não pode ouvir falar de uma doença que já fica com medo, acha que vai pegar, vem um sintoma, ela já desmonta na fé, ela não quer, ela sabe, não, meu Deus, agora pronto, eu peguei, né? Eu tava conversando com uma amiga muito querida ontem, que ela tem uma escola, né? Uma escola infantil, ela, minha amiga, ela é cristã, congregamos juntos, e ela tava falando de algumas funcionárias que ela chegou lá nessa época que começou esse negócio do Covid-19, chegou lá com dor de garganta. Pronto, peguei. Tá vendo? Agora eu vou adoecer. Já tava se vendo no caixão. E ela falou assim, mulher, em nome de Jesus, Satanás tá pegando um gancho numa área de fraqueza sua e você precisa vedar essa área de fraqueza com a palavra de Deus. E ela começou a se fortalecer e ela diz que hoje, ela, quando percebe o sintoma chegando, ela olha só, você não vai me assustar com sintoma, não. Por quê?
Porque a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus, começou a confessar sobre cura, começou a falar sobre fatos da redenção, de que ela era curada, de que ela é sarada, que é da vontade de Deus. Importante isso. A vontade de Deus é que ninguém, gente, fique doente, não. O corpo de Amém. Jesus morreu e ressuscitou para que todos fossem curados. Embora tem gente que vai morrer doente, mas o corpo de Jesus morreu para todos serem curados. Amém. Então, eu acredito que seja isso. Vamos vedar as nossas áreas de fraqueza e não deixar Satanás Uhum. mirar os dardos ou lançar tijolos para construir uma fortaleza de dúvida, de incredulidade. Vamos derrubar isso. Com o quê? As armas da nossa milícia não são carnais. São poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofisma, resistir os dardos inflamados. Efésios fala do escudo da fé. Então, eu acredito que seja esse o caminho. Mas, continuando, né? Você falou sobre os sentimentos, né? Na área emocional. Às vezes o diabo, às vezes não, a maioria das vezes, quase sempre, ele ataca muito, né, nessa área. E às vezes acontece o seguinte, o que eu percebo, eu tenho percebido nesse tempo, né? Um tempo que todo mundo precisou ficar distante, né? Uns dos outros, assim, fisicamente. E eu sei que o diabo tem colocado solidão, né? Colocado esse tipo de sentimento nas pessoas, solidão. Ah, ninguém me procura, ninguém liga para mim. Ah, porque fulaninho podia ter falado alguma coisa comigo, eu tô aqui sozinha. E aquilo vai chegando e as pessoas não conseguem reagir, mesmo sendo pessoas da fé, mas não conseguem reagir por causa dos sentimentos que estão sendo atacados, como ele disse aqui, né? Os sofismas, os pensamentos, Sim, os dardos, vêm, e a gente precisa se levantar falando a palavra, mas também naturalmente, né? O sim, nosso corpo precisa reagir, a gente não está só. A gente tem que entender que isso é por pouco tempo, né? A gente nunca viveu isso, né? Por isso nunca que é viveu muito isso. estranho para todo mundo, mas a gente precisa entender que a gente precisa fazer alguma coisa por nós mesmos. Às vezes a gente espera por outras pessoas, mas a pessoa já está esperando por outras pessoas. Ou então aquela pessoa está tentando se fortalecer, Sim, né, para si mesmo. Então eu vejo assim que mesmo só, entre aspas, a gente precisa se fortalecer na palavra. Porque da mesma forma que as armas da nossa luta, da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus, também o nosso socorro não vem dos homens, isso né? Não mesmo. são carnais, né? O nosso socorro, a nossa ajuda não vem de pessoas, não vem da carne, são espirituais também. Sim, Porque a Bíblia diz do espírito, né? Busca as coisas do aham, espírito. Não é verdade? Então, se sim, somos espírito, essa ajuda vem no nosso espírito. Então, nós precisamos colocar em prática aquilo que a gente fala também. Não é isso. verdade? Muito bem. Muito bem. É uma situação favorável, amada Patrícia, que as nossas emoções elas ficam abaladas, né? Essa questão do isolamento é uma questão que, inclusive, preocupa naturalmente falando os médicos, os psicólogos, sobre você se isolar socialmente, né? E é uma questão que é complexa e profunda, porque tem gente que também que vive em comunidade e se sente sozinho, né? Tem gente dentro da igreja que está dentro da igreja com muitas pessoas e se sente só. Isso chega para todos nós, né? Por mais que você tenha amigos, por mais que você tenha família, o que eu vejo que é a oportunidade agora, tem gente que já pratica isso muito bem, mas tem gente que não. E tem gente que está na hora de começar. Mesmo quando esse isolamento acabar, você precisa ter isso, né? Isso. Você precisa criar o seu caminho com o Senhor, o seu relacionamento com o Senhor. Para que, parece muito óbvio isso, né? Mas você só vê mesmo se você tem um relacionamento consistente e firme com o Senhor através da pessoa bendita do Espírito Santo, quando não tem ninguém mais para você falar. É. Não é? Então, assim, um dos motivos, só abrindo um parênteses, que eu resolvi entrar para essa questão das lives, né? Eu fui convencida por um grande amigo meu, não sei se ele tá aqui, o Jonatas, ele é lá de Brasília. E ele falou assim, Mara, as pessoas estão precisando de uma palavra, de ânimo. Você podia fazer uma live, né, professora? Ele brincou comigo. Eu falei, você tá maluco?
Não, ele, não, mas olha só, as pessoas estão precisando de uma palavra. Eu falei, cara, eu acredito que o que está sobre a minha vida é ao vivo que funciona, não é através da internet, não. E ele, poxa, e ele falou uma coisa que me pegou. Ele falou assim, você tem muito para dar, né? E aí eu pensei em fazer a live, de repente, com uma amiga, e aí surgiu minha amiga querida Sani me convidando, e eu topei, falei, olha, eu já estava pensando em fazer, em convidar alguém, e esse alguém seria você, provavelmente, e ela me chamou, e nós fizemos. E nessa primeira live que a gente fez, eu recebi muita gente me escrevendo, falando, olha, nós estamos sentindo falta da igreja, nós estamos sentindo falta da sala de aula. Eu tô sentindo falta da sala de aula. Esse tempo era para me estar ensinando agora, segunda matéria. E eu vi o quanto estar com as pessoas me abençoou. E se eu tenho alguma coisa que pode abençoar as pessoas, eu não quero deixar retido também. Então vamos fazer. Amém? Então hoje estamos aqui juntos. Então o que acontece? Eu também sou tentada a momentos de falar, poxa, eu estou me sentindo só. Jesus se sentiu. É verdade. Travou um pouquinho. O pessoal está ouvindo. Mas vamos ficar firme aqui. Convida mais pessoas, né? O negócio Hello? aqui tá bom. Alô, som. Tá Você me também é ouvindo? tentada. Tô ouvindo Isso. agora. Estávamos falando, somos tentados, né? Nós precisamos de amigos, eu quero deixar bem claro, né? Nós precisamos. A vida cristã não é isolada. O ser humano foi criado para relacionamentos. Jesus, no seu Sim. círculo íntimo, tinham 12. E dizem que dos 12 tinham 3. E dizem que dos 3 tinha 1. Mas os 3 e o outro mais 1 entenderam que Jesus tinha um momento que era só dele com o Senhor, né? Então, assim, tem momentos que é só você e o Senhor mesmo. Agora, se certifique que você tem um relacionamento com o Senhor consistente. Porque não é sempre que melhor amigo vai estar lá, não é sempre que papai e mamãe vai estar lá. Não é sempre que o cônjuge muitas vezes não vai estar. Eu não sou casada, mas eu falo que é só por enquanto. Mas eu já aprendi isso, né? Muitas vezes é só você e o Senhor mesmo, entendeu? É verdade, é. Então, cria esse relacionamento com o Senhor. E assim, quando vier aquela tristeza, aquela solidão, tô tão sozinho, sabadão à noite, poxa, eu queria tanto alguém para conversar e não tem ninguém, eu te dou 2 dicas. Vá atrás de alguém, não espere alguém vir atrás de você. Agora tem aquele comando, não, esse momento é só meu e Deus. Isso. Vá ler um livro, vá ver um filme, vai orar, vai escutar uma canção, amém? Vai pedir, Senhor, a tua palavra fala. E fale mesmo que você nunca me deixaria, jamais me abandonaria. O Senhor está aqui comigo. Comece a considerar a presença do Senhor e você vai perceber que Ele está sempre lá com você. E que aquele dia vai passar, e que aquele sentimento vai passar. Então você vai estar lá, firme e forte. Podem ser que tenham amigos, mas pode ser que não tenha amigos, mas você está bem. Você está bem. Amém. 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 Glória a Deus. E a gente até tinha conversado, eu tinha conversado contigo, você ensinar agora o fruto do Espírito, era para estar ensinando, né? Era para estar ensinando aqui no meu rema. Eu vejo assim, como está todo mundo muito em casa, né? Para alguns não é novidade, né? Para aquela família que já vivia em casa com todo mundo, trabalhava em casa, isso não é novidade. Mas aquelas famílias que está sendo super novidade, os filhos em casa, marido, esposa, todo mundo em casa, e eu acredito que é a hora, né, oportuna para a gente exercer o fruto do Espírito, uns Isso com os aí. outros. Né? Eu sei, vejo muitos casamentos até querendo se divorciar porque já não aguenta mais. Pai batendo nos filhos porque já não aguenta mais aquele menino reclamando, chamando ele. E as mulheres, tem mulheres que estão mais depressivas porque já tem tanta coisa para fazer e ainda tem aquele marido 24 horas ali, os filhos 24 horas. Eu acho, eu creio, tenho certeza que esse é o momento da gente colocar para fora, colocar em prática o fruto do Espírito em todos os seus aspectos, né? Não é só o amor, mas também a bondade, a paciência. Meu Deus do céu, como a gente precisa
colocar em prática nesses últimos dias o fruto do Espírito. Você não acha? Mulher, eu tenho certeza, né? Eu tenho certeza que é uma boa oportunidade. Uma das coisas que eu gosto nessa matéria, nós falamos muito sobre a mudança da natureza, né? Porque você vê lá, é muito poético, né? As obras da carne são essas, né? Deus me livre, isso aqui eu não faço não, né? E a gente vê lá a lista do fruto, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então eu vejo assim, da seguinte forma. É muito fácil você perceber se você tem o fruto ou não. O fruto é um poder invisível manifestando um fruto visível, né? É o que nós falamos. É um poder que opera por dentro. Que em conexão, eu gosto de dizer exatamente dessa forma, rapidamente, eu não quero aqui dar uma aula de fruto do Espírito e nem falar de toda a matéria, mas em suma o que nós estudamos esse fruto não é do Espírito Santo, porque seria muito fácil ele vir habitar em mim e ele manifestar as coisas, porque o Espírito Santo é perfeito, gente, o Espírito Santo é Deus. Mas ele, em conexão com a minha nova natureza agora, consegue fazer com que eu frutifique para Deus, né? Essa nova natureza, inclusive estabelecida, a nova criação pelo Espírito Santo de Deus, faz com que de mim flua algo que você percebe, essa pessoa é diferenciada, né? E tem uma pequena observação. Você consegue perceber o fruto na vida de uma pessoa? Não é pelas suas ações. Entenda, né? Eu posso ser um amorzinho dando um copo de água para você. Eu posso comprar uma caixa de chocolate no seu aniversário. Tamo junto aí, ó. Eu posso agradar você, porque eu amo você. Mas se por um acaso você fizer algo que de repente não me agrade tanto, de mim vai sair uma reação, meu amigo, que eu não vou conseguir disfarçar. Uma ação eu posso, né, Patrícia querida, eu posso premeditar, eu posso ensaiar. Uma reação não dá para fugir. Sai o que tá dentro, não é? Então, assim, é uma boa oportunidade para ver se a gente está andando no fruto do Espírito ou não, né? E impossível você, de repente, não gritar com seu filho, não brigar com seu marido, não falar rispidamente com a sua esposa, você nascido de novo, perceber lá dentro. Fiz errado. Tá errado. E aquela voz volta lá e pede perdão. Eu não quero dizer que ele vai zerar os conflitos, porque não vai. Principalmente quando a gente tá junto em família. Aqui na minha casa a gente vê isso. Às vezes eu falo com meu irmão de um jeito que ele entende de outro. Eu falo, meu irmão, a minha intenção foi essa, mas se você se sentiu assim, não é o que eu quis falar. Não é o que eu quis dizer. Entende? Então eu vejo também que nesse momento a gente pode perceber se esse fruto ele tá fluindo, se a minha vida ela tá com um bom sabor para o meu cônjuge, se ela tá uma fruta saborosa para os meus filhos, ou se eu tô aquela arca de Noé, quando abre a boca sai todos os bichos e não fica ninguém. Então, é um bom momento, né? Eu acho que essa crise, na verdade, amada Patrícia, ela tá revelando muitas coisas. Ela tá remodelando muitas situações. Principalmente o convívio em família. A gente precisou exercer domínio próprio aqui na primeira semana. A gente fez aquela compra para poder, achando que estava de férias, né? Não, vamos ficar em casa, é quarentena, é isolamento. Depois a gente tá comendo demais. Para com isso. Já veio aquele alerta, entendeu? Tá comendo demais, tá dormindo demais. E a carne gosta, né? Então, às vezes você tá isolado, quer ficar dentro do quarto emburrado, com a cara fechada, sem alegria. Não conversa com as pessoas, sem amor, sem benignidade, sem bondade. Às vezes alguém faz algo, a criança derruba um copo de suco no chão, você não tem misericórdia, você vai lá e briga com ela. Então é um bom momento, que eu acho que para perceber se você está andando no fruto ou não. Você pode estar falando assim, Mariana, eu tô na carne total. Eu tô dormindo demais. Eu tô comendo demais. Eu tô gritando com meu marido demais. Eu tô sem misericórdia com os meus filhos demais. Então é um bom momento para você alimentar-se
desse ensino, alimentar-se dessa palavra e perceber, eu preciso gerar esse fruto. Lembrando que o fruto ele não é forçado. Eu não posso chegar e não posso... Eu ando em amor, eu ando, miserável! De xingar e querer fazer as coisas. Não existe isso, entendeu? Aham. O amor flui, né? Agora, se certifique que você tem esse amor dentro de você. Eu acredito que a maioria daqui é nascido de novo, então ele já está aí dentro de você. Para que você Amém. manifeste amor, alegria, paz, longanimidade. Eu gostaria de falar algo sobre a paz, se você me permitir. Sim, A paz, ela não é a ausência de conflito, né? Ela sim. não é aquela paz que você olha para o lado, né? Ai, graças a Deus. O meu filho tá dormindo, meu marido inventou de sair, ai, eu tô em paz agora. Não. A paz é quando tudo ao redor está um caos, mas você está tranquilo porque você sabe que pode dominar sobre aquela situação. Amém. Então, é um bom momento também para perceber sobre isso. Amém? Amém. Amém, Jesus. Sabe uma coisa que eu tenho pensado também, né? A gente tem tanto tempo para pensar, tanta coisa, e eu fico pensando como iremos voltar depois de tudo isso, né? O que nós estamos semeando, o que nós estamos comendo espiritualmente, emocionalmente, né? O que nós estamos deixando entrar dentro de nós. E eu vejo assim que, como você falou, né? Ao invés de a gente aproveitar o tempo, o que é que a gente tem feito? Dormido muito, acordado muito tarde, colocando em dia as maratonas, né, das séries, e eu vejo um desperdício de tempo, não é? Eu vejo que a gente precisa remir o tempo, né? Os dias são maus e a gente precisa se fortalecer para quando a gente voltar de tudo isso, a gente perceber que não perdeu tempo, né? Que a gente não ficou simplesmente em casa engordando, porque eu sei que todos nós estamos engordando um pouquinho, mas que não seja só isso, né? Eu tenho pensado nisso, tenho orado, Pai, me ajuda, eu não quero perder tempo, né? Eu não quero me cansar de tantas coisas e não investir esse tempo, esse cansaço no meu espírito, para o meu espírito. Eu quero voltar mais forte, eu quero voltar com boas lições, né, de vida. Eu quero, nesse tempo mesmo, sem ter muito contato, mas eu quero abençoar mais as pessoas, eu quero amar mais as pessoas. Então, uma coisa que eu fico com muito cuidado é como iremos voltar desse tempo. Muito bom. Importante, né? Importante a gente falar sobre isso. Eu acredito, para quem é filho de Deus, entende que a gente está tratando de um tempo espiritual. Não é Sim, verdade? é verdade. A minha mãe tem 65 anos e ela falou, filha, eu nunca vi isso na minha vida. Então essa Sim, quarentena, ela tem mostrado pra gente, por exemplo, uma série de situações, né? Eu nunca me imaginei, por exemplo, vendo um culto online, porque eu não podia ir pra igreja, simplesmente eu não podia. E eu olhei meu pastor dirigindo o culto na quinta-feira, naquele momento histórico, e eu tive que lidar com a minha alma. Eu comecei a chorar. Minha mãe, calma, vai passar. Tipo assim, não posso ir pra igreja, não posso ir, gente. Como assim? Eu não posso ir. E, posteriormente, um domingo depois, um sábado depois, isso foi numa quinta, no dia 21 de março, culto de mulheres. Eu ia dirigir esse culto. E eu fui dirigir o culto, olhando para uma câmera, para um monte de cadeira. sim. Eu jamais imaginei. Posteriormente, na quinta, eu fui dirigir louvor, olhando para uma câmera, olhando para o meu pastor e esposa e a igreja vazia. Então, assim, alguém tem dúvida do momento que nós estamos vivendo ser algo espiritual? Eu não tenho dúvidas. Amém? Eu não tenho dúvidas, realmente. Amém. E eu não consigo me ver passando por um momento desse distraída, olhando naturalmente falando. Ah, não pode trabalhar? Isso. Ah, não vou dar aula no Rema? Vou botar minha série em dia. Vou passar o dia assistindo filme. Passar o dia comendo em cima do sofá assistindo filme. Eu não estou dizendo que você não possa fazer isso. Mas ficar o tempo todo dessa forma, então alguma coisa está errada com você. Porque o que acontece, né? O momento, gente, não é de oração de flash, não.
O momento é de se Isso. consagrar como igreja. É É. de oração, é de entrar num lugar secreto mesmo. É isolamento da sociedade, mas de Deus você não está isolado. Da palavra você não está isolado. É. Então, eu tenho percebido isso como um momento, até porque eu entrei num ano assim, que eu preciso de respostas e definições, um ano de transição, de tudo aquilo que a gente conversou quando a gente esteve junto. Eu saí do meu último ano de itinerante, o ano passado, e entrei numa outra estação da minha vida. Vou dar aulas, mas menos aulas. Estou esperando algumas respostas do Senhor. E eu não consigo ficar num tempo que eu estou esperando respostas do Senhor, maratonando série todos os dias. Então, há escolhas na vida. Não é verdade? Sim. Então, é uma coisa É. que eu quero dizer, uma coisa que me abençoou. Eu fiz uma escolha. Até porque eu fiquei muito com raiva de Satanás, porque a minha segunda matéria foi cancelada e eu ia estar em sala de aula. E veio tristeza. Ah, quer saber? Vai estudar mais não? Não sei quando é que vai voltar. Esse sentimento tentou me pegar. Mas eu falei, quer saber, Sim. diabo? Eu vou estudar com mais afinco agora. Agora eu vou mergulhar na oração, eu vou mergulhar na leitura de livros. Aleluia. Eu vou estudar a palavra com muito mais intensidade, só para você ficar com raiva, só para fazer raiva a você. E quando eu voltar, eu vou voltar, não é, as coisas para mim não vão voltar ao normal não, e eu quero dizer isso para você. Você não deve desejar que volte ao normal, você tem que desejar voltar melhor. Amém. Eu quero voltar sobrenaturalmente nesse tempo. Quando eu for ministrar, eu quero que seja melhor. Por quê? Porque Satanás tentou parar a igreja, ele tentou parar o evangelho, mas ele não conseguiu me parar e parar você. Então eu penso assim, Amém. observe como você está passando esse tempo. Se é só naturalmente, não vou trabalhar, vou ficar em casa, vou curtir. Irmãos, glória a Deus, hoje mesmo é sábado, eu vou assistir um filme com a minha família. Mas eu não passo o dia inteiro deitado no sofá assistindo Netflix. Então são escolhas que nós devemos fazer mediante a isso. Então, eu estou num tempo da minha vida que pede consagração, que pede oração, que pede jejum, que pede tempo com Deus, que pede orações, amém? Muitas vezes Amém. eu tô sem teclado aqui, mas eu acabei pegando um violão aí, tá vendo? Não vou ser uma Patrícia no violão, Olha. mas eu consigo, né? Então, eu tô num tempo que eu tô estudando música, né? Não tô estudando no meu instrumento, mas estou estudando. Quero ficar preparada para tudo. Se não tiver teclado, vai no violão. Estou estudando a palavra. Então é uma escolha que eu fiz. E eu tenho pessoas que estão passando pela mesma situação. E tenho pessoas que eu conheço que, não, eu tô de boa, eu vou passar naturalmente mesmo, daqui a pouco o culto volta e tá tudo bem, tudo vai bem, tá tudo normal. Não está tudo normal. É tempo da igreja se levantar com fervor. É tempo da igreja se voltar para Deus. Aleluia. Então eu vejo dessa Aleluia. forma, entende? Eu não quero voltar igual, eu não quero voltar ao normal, eu quero voltar melhor. Amém, Amém. Jesus? Amém. Isso mesmo. Glória a Deus. E vamos voltar sim, né? Eu vejo que esse é o tempo para a gente ser batizado em Deus mesmo, né? Nós precisamos mergulhar nele, no Espírito, para que as estratégias cheguem, até mesmo para esse tempo, né? A gente vendo a vida de José, ele preso, quantas coisas ele fez preso, né? Para o Senhor, Isso ele não mesmo. ficou parado. Então a Isso gente aí. precisa ter essa atitude, né? Assim, quando eu falo a gente, estou falando para mim mesma. A gente precisa realmente, né, aproveitar esse tempo que não tem um horário marcado para a gente cumprir, que não tem aquele compromisso que a gente precisa ir ali. A gente precisa realmente crescer mais em Deus, voltar mais forte mesmo, com muitas respostas, né? Sim. Com muitas ferramentas para que a gente o tempo que foi nos tirado ser acrescentado, ser restituído, né? Coisas que eram que era para a gente fazer em 12 meses, vamos fazer em 9 ou em 10 meses, vamos fazer com a mesma excelência. Eu sei que Deus tem construído coisas, né, dentro das nossas vidas, da vida dessas meninas, desses homens que estão nos Amém. ouvindo hoje. Não desperdice o tempo que você tiver. Se tiver uma live, vai lá para a live, vai aprender, né? Tem muita Isso. gente que não gosta dessas coisas, mas é uma ferramenta, é um meio que o Senhor nos deu para a gente estar com as pessoas, para a gente estar Exatamente, abençoando as exatamente. pessoas. Então não precisa Exatamente. desperdiçar, não é verdade? Tenho certeza que qualquer live é melhor do que o Jornal Nacional.
É verdade. Tem gente muito boa ministrando a palavra, tem gente muito boa lançando a boa semente. Nas lives que eu tive a oportunidade de promover e de fazer como essa aqui, eu vejo pessoas realmente concordando com isso, que é um tempo de se voltar para Deus, para você se manter nutrido, para você não se manter seco, mas se manter hidratado com a palavra. Para Amém. quando nós voltarmos não iguais, voltarmos melhor. Aqui a gente tem Amém. uma frase aqui, se eu poderia dizer, uma sentença de efeito aqui na nossa igreja, que é: eu já sei o fim da história e eu te digo, é vitória. Nós vamos passar vitoriosamente esse tempo, porque nós já Amém. somos mais do que vencedores. E a gente está assim, Amém. coitado do diabo quando o culto presencial voltar. Eu creio realmente que... Gente, eu tenho essa percepção. As pessoas vão correr para o Senhor, vamos ter salvação, vamos ter novo Amém. nascimento, vamos ter batismo com o Espírito Santo, vamos ter curas, prodígios, sinais, maravilhas, vamos ter momentos de adoração Amém. gloriosos, onde a unção ela vai fazer realmente o povo correr, o povo glorificar, o povo ser fervoroso de espírito. Eu vejo essa Amém. questão muito forte. Isso vai redundar para uma glória maior para a Igreja de Cristo. Não é só no Brasil, não. É mundialmente falando. Então, eu penso assim, Aleluia. o diabo está Amém. perdido quando esse culto presencial voltar. Porque nós vamos ver um grande avivamento de pessoas correndo para Deus. Isso é tão perceptível, amada Patrícia, que a gente estava conversando ontem aqui, essa minha amiga que mora aqui com o esposo e com a filhinha, eles congregam conosco. E a gente estava comentando, o nosso bairro aqui, onde eu moro, na Zona Leste, a Vila Matilde. Só a Zona Leste, onde a gente mora, são 9 milhões de habitantes. Meu Deus. Então, a gente vê o metrô de São Paulo, o metrô inteiro de São Paulo, são mais de 200 usuários por dia e você não vê ninguém na rua. É impressionante. A gente vai no mercado, se você fala um pouco mais alto, as pessoas já te olham assim com medo, as pessoas estão com medo. E se eu tenho oportunidade, eu falo, né? Não, mas isso vai passar, Deus não está por trás disso, não. Deus está castigando a humanidade. Não, não está não, olha só. Quem está fazendo isso é o diabo, existe, o reino das trevas existe. Eu começo a falar com a pessoa. E sempre sai um negócio desse aqui. Eu já fui crente, hoje eu sou desviado, eu preciso voltar para a igreja. Precisa voltar para o Senhor. As pessoas sabem que devem voltar para o Senhor, entendeu? Então, eu continuo afirmando, coitado do diabo quando o culto presencial voltar. Ele vai sair correndo. Eu tenho Amém. certeza Assim disso. sim. Vai ser isso mesmo. Então, Mari, nós estamos já perto, né, da nossa live, é só Pertinho. uma hora. Muito bom, viu, esse E tempo? Muito bom mesmo. bom demais, bom demais. Então, se você tiver algumas palavras finais, mas antes de tudo, eu quero te agradecer mesmo, de Muito coração, né? bom. Agradecer a todo mundo que está aqui, Muito nos bom. assistindo, né? Divulgando, vibrando, crendo, orando, dizendo amém. Eu quero agradecer a vocês e dizer que vocês não estão só. Nós amamos vocês. Amém, amém. Eu tenho um texto que eu tenho meditado sobre ele nesse tempo, muito pertinente. Eu já gostava dele e eu acho que ele é para esse tempo. É uma profecia que está lá em Isaías. É um versículo muito conhecido e ele diz isso, né? Isaías 60, verso 1 diz assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as Amém. trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Nós estamos vivendo dias onde as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas essas trevas cobrindo a terra e essa escuridão cobrindo os povos não significa que isso está sobre a minha vida. Eu quero que sobre a minha vida brilhe a glória do Senhor. Eu estou Amém. interessada e eu quero que você se interesse sobre isso. A escuridão, as trevas, a assolação, o Satanás no encalço de todas as pessoas, tentando fazer as pessoas desanimarem. Mas você não é todo mundo. Amém. Você não é todo mundo. Você é aquele que resplandece a glória do Senhor. Em suma
As trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre os filhos de Deus vão brilhar a glória do Senhor. Aleluia, Então, aleluia. eu estou muito interessada de que a glória do Senhor brilhe sobre a minha vida, e eu sei que você deve estar interessado também que a glória do Senhor brilhe sobre a sua vida. Então, levanta-te, resplandece. Amém, amém. Deus é Isso poderoso mesmo. e eu quero dizer para você isso. Realmente, eu sei debaixo da inspiração que eu estou falando agora sobre essa questão. O ano de 2020 ainda não acabou. Satanás pode ter tentado falar que esse ano está perdido na sua vida, mas Deus, ele consegue mudar chaves de um dia para o outro. Deus, ele muda histórias. Biblicamente, você vê isso acontecendo. Ele vira histórias, ele muda cenários em um culto. Ele pode mandar uma sentença e aquilo tudo acontecer. Salmo 46 fala isso. Então, meu irmão, esse ano, ele pode ter começado com frustrações para você, como começou para mim. Mas ele vai terminar com realizações grandiosas. Amém. Então, se Aleluia. 2020, confuso o início no começo, ele vai ser glorioso, incrível no final dele. Pega essa, porque eu tenho certeza que os céus têm mais novidades para a sua vida do que você vê a sua vida hoje. Deus é o Deus do inédito, Deus é o Deus das maiores novidades, Deus é o Deus que muda cenários, Deus é o Deus que destrava coisas. Então, aproveita esse tempo, cria sua expectativa e fala: eu vou ver a glória do Senhor sobre a minha vida, eu vou ver as realizações do Senhor sobre a minha vida. Esse ano não está perdido, pode estar naturalmente para as pessoas, mas para mim, esse ano é ganho porque eu estou nele, eu estou no Senhor. Aleluia. Amém? Aleluia. Obrigada, Amém. Paty, Amanhã por esse tempo. Obrigada a você, minha filha. Amanhã nós temos a nossa ceia online, né? Cada pessoa vai preparar o seu pão, o seu vinho, o seu suco de uva, e nós vamos participar da ceia do Senhor. Amanhã às 18 Amém, horas. amém. Vai ser maravilhoso. Deus te abençoe nessa sua jornada, né? De conhecimento, de estudo, graça, sabedoria na sua vida, em nome de Jesus. Amém, minha querida. Obrigada. Um beijo para você e para essa família abençoada aí, todas. Todo mundo. Beijo, toda a galera beijo. dessa casa aí. Mando sim, tchau, mando meus sim. Irmãos, meus irmãos, tchau. Beijo. A gente Paz. se vê. Tchau, gente. Amém. Todo mundo, Araguari, Patos de Minas, todo mundo, olha, amamos vocês. Tchauzinho. Tchau, beijo.